O Lorde brasileiro e o rei do futebol juntos. Troféus e fotografias que marcam um tempo do esporte e arte. Parte da história do futebol está aqui, nesta casa simples em Uberaba. Nas paredes, nas estantes e em cada cantinho, a trajetória é imortalizada. O professor, o amigo, o ex-jogador, aqueles que conviviam com ele, principalmente nos finais de semana, no clube, todos viam ele dessa forma. Foi um exemplo de homem, um exemplo de esposo, né? Exemplo para os meus filhos, até para o meu neto, né? É uma pessoa carinhosa. Era nesta sala que gostava de ficar a maior parte do tempo. Tinha como passatempo preferido montar quadros e álbuns como esse aqui, dele mesmo, com a própria trajetória. Seja bem-vindo a um pedacinho da memória e aos costumes de Djalma Santos. A gente chegava do trabalho, ele estava sempre sentado e tomando só cerveja preta. E jogando natural, né? Porque diz que o único lugar que toma cerveja gelada é no Brasil, jogando paciência no baralho. Depois, com o tempo, foi aprendendo computador. Assim, era a rotina do homem simples que se encontrou com presidentes, colecionou títulos e conquistas. Em casa era muito simples, então não dava para você sentir aquele Djalma, né? Era um Djalma acolhedor, simples como a gente mesmo. Quanto mais simples para ele, era melhor. E há exatos 9 anos, o imparável perdeu o jogo para uma pneumonia. Mas para a gente contar essa história, é preciso voltar no tempo, ao centro de São Paulo, onde Djalma teve os primeiros contatos com a bola e relembrar com ele os primeiros anos de vida. Vamos fazer aquelas bolas de meia, aquelas coisinhas. Aí quando apresentava essas bolas que tinha aqueles capotão que tinha que encher, enfiar o bico para dentro e tal, aí já era mais caro. A responsabilidade chegou cedo na vida dele. Após a família ser abandonada pelo pai, foi dele a responsabilidade de ajudar a mãe. No trabalho, descobriu o sonho de ser aviador, mas que não durou muito. Jogava no Internacional e tinha um rapaz que jogava no Internacional, chamava-se Gungadinho, ele era da aeronáutica, uma fada bacana. Eu falei, eu vou entrar na aviação. Ah, não, vou. Aí comecei a estudar, trabalhar de dia, estudava à noite. Mas dei azar que numa dessa minha mão entrou na máquina e estourou a mão. Quer dizer, aí quando fiquei bom, a mão não ficou defeituosa, não aceitaram a minha entrada na aviação, por causa do defeito da mão. A aeronáutica perdia um aviador e o futebol ganhava um ídolo. E por ironia do destino, não apenas os pés, mas também as mãos ajudariam Djalma a entrar para a história. Djalma era um jogador realmente que fazia coisas incríveis, né? Esse lançamento que ele fazia com a mão, eu acho que foi o precursor. O pessoal batia um escanteio e ele também com a mão lançava uma bola como se fosse um escanteio. Então, realmente a gente se espelhava nele, observava o Djalma, procurava aprender. A trajetória começou na Portuguesa, onde conquistou 2 torneios Rio-São Paulo. Da Lusa, seguiu para o Palmeiras. Foram mais de 500 jogos com a camisa do Verdão. Bicampeão da Taça Brasil e 3 vezes campeão paulista. Meus 19 anos até hoje, 19 aqui no Palmeiras, mas meus 12 anos até hoje, 66, não chegou aí no lateral para chegar pertinho de Djalma. Djalma Santos, como gente, como jogador, humildade fora de sério, um grande profissional. O Djalma é um desses sempre alegre. O Djalma, você nunca via ele triste. Ele passava e irradiava, transmitia essa simpatia. Encerrou a carreira aos 42 anos no Atlético Paranaense. Nós, dessa geração um pouco mais velha, tivemos a oportunidade, o privilégio, a honra de ter visto extraordinários jogadores, craques, como foi Djalma Santos, acima da média. Por isso que a gente diz que é gênio. O craque acima da média é gênio. Mas nenhuma dessas camisas caiu tão bem em Djalma Santos como a amarelinha da seleção. Foram 4 Copas, 2 títulos mundiais. Em 58, na Suécia, entrou em campo no último jogo, ao lado do jovem Pelé, Garrincha e Didi. E foi o suficiente para ser escolhido o melhor lateral da Copa. Em 62, no Chile, veio o Bi.
Na final contra a Tchecoslováquia, foi dele passe de um dos gols da vitória de 3-1 do Brasil. Na fase final do encontro, põe Garrincha para Djalma, atira Djalma, larga o arqueiro, entrou Vavá, gol do Brasil! 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 Bicampeão mundial de futebol! Atenção, amigos da pátria! Dono de um vigor físico sem igual e de muita categoria, foi escolhido pela FIFA como o maior lateral direito de todos os tempos. Djalma ainda se arriscou como técnico do Uberaba Sport, mas foi com projetos sociais que ele continuou a manter o sonho de campeão vivo. Foi em campos como esse daqui, públicos e no meio da cidade, que Djalma Santos começou a mudar a história de outras pessoas. Na década de 90, ele deu o pontapé inicial ao projeto social Bem de Rua, Bom de Bola, que chegou a ter 4.000 alunos matriculados e tinha fila de espera. Junto com outros grandes nomes do futebol de Uberaba, eles se juntaram para ensinar o que sabiam: fazer gols. E para fazer parte do projeto, não tinha distinção de classe. Qualquer um que tivesse um sonho e um pouco de habilidade com os pés era bem-vindo. Nós criamos esse projeto e demos a oportunidade para vários ex-atletas do futebol profissional de Uberaba serem professores do projeto. A coordenação geral era do Djalma Santos, que já estava em Uberaba, e ele comandava uma equipe de ex-jogadores, grandes jogadores, Tonzinho, Diron, Paulo Luciano, Marquinhos Cavalão, todos os ex-grandes jogadores do futebol de Uberaba que se interessaram, participaram como professores do projeto. E o projeto existia em vários bairros. Mas o Djalma, que entrou para a história, vai além do jogador. Djalma era como jogador, dispensa comentário. E a seriedade dele dentro de campo. E fora de campo, ele era um palhaço. Fora de campo, ele era só gozação, só brincadeira, tudo era motivo de gozação para ele. Eu já era fã do Djalma antes de conhecê-lo. No Brasil, eu era guri ainda, 16, 17 anos, o Djalma já jogava na seleção brasileira, foi à Turquia, foi à Europa, e a gente sabia que se tratava de realmente um excepcional jogador, era visto que ele jogou na seleção da FIFA, né? Djalma, aquele jeitão dele, aquele cara íntegro, bonito, maravilhoso, lá do Mané, era uma situação bem agradável dos dois. Um companheiro em casa, nos campos, um amigo fiel, um jogador incansável. Muitos atributos a um único homem que superou a própria história de pobreza e chegou à realeza do futebol. Talvez nem ele acreditasse onde desfilaria o gigantesco esporte, mas ele chegou longe, fez, aconteceu e um dia se foi. Mas lapidou muito bem seu espaço na memória como imortal que é. Cada canto da casa tem um detalhe dele. Pra gente ele continua aqui ainda, vivo em nossas memórias ainda. Acho que ninguém consegue apagar na história o que ele foi no futebol, né? Isso acho que ninguém consegue. Pra gente hoje parece que ainda tá vivendo essa época ainda, né? Ele não morreu, ele tá vivo ainda. Atira Djalma, larga o arqueiro,